Estamos mesmo Esse é pássaros. é o meu som de fundo. Não é som, É mesmo o real. enquadramento. É real, é real. Sim. É real. Ai, que É para ser maravilha. mais Viajar todos, zen. não é? Estamos Só que todos é a uma viajar, tal quarentena e de qual. luxo. Quarentena de Exato, luxo, aqui. que maravilha. É Com o tempo assim. verdade. Muito bem. É o Alentejo. É verdade. Eu acho que já estamos em condições de dar as boas-vindas aos participantes, de dar as boas-vindas aos oradores. São e 30 já passa. Muito bem, sejam bem-vindos a este Tourism Thinking Lab, que pretende ser um autêntico laboratório, um laboratório de ideias, um espaço informal onde nós vamos ensaiar algumas suposições ou algumas medidas e fazer um bocadinho quase de futurologia, como costuma dizer o Henrique Henriques, sobre o que é que vai acontecer ao turismo, em particular nos Açores e na Madeira, agora que nós temos estes dois convidados de luxo. Nós contamos com a participação de Luís Botelho, do Turismo dos Açores, da promoção do Turismo dos Açores, e Nuno Vale, da promoção do Turismo da Madeira, e eu agradeço imenso do coração, muito obrigada por aceitarem estar aqui hoje. Em nome de toda a equipa TH2, muito obrigada por terem aceito o desafio de conversarmos e de abertamente colocarmos todas estas questões e estes desafios. Agradeço também ao Henrique Henriques, que é o nosso moderador e que será o responsável por este painel, pela condução das questões deste painel. Vamos começar então justamente por enquadrar aqui a Madeira e os Açores, partilhando convosco um pequeno vídeo, não que vocês se calhar já não tenham até tido a oportunidade de ver, mas porque é realmente lindíssimo e vai-nos ajudar a enquadrar e entrar de cabeça aqui no tema do nosso ensaio de hoje. Vou partilhar aqui convosco. We weren't made to stay inside. It's unnatural. We are explorers. We need the outdoors, we need nature, but we also need each other. So please, stay at home. This doesn't mean we have to stop dreaming. We should dream more than ever before. Dream about the paths we wish to take, the emotions we want to feel, and all the experiences we want to have. For now, we stay at home. In the meantime, we dream online. Madeira, in another way. Lindo vídeo. Parabéns, Nuno. Sometimes things change and everything gets different. Sometimes we need to change, to wait and dream about the days to come. For today, it's time to take a break. Today it's just about us, caring for us, protecting each and every one of us, and realize how everything can feel so far away when we're apart. Sometimes things change, and you slowly start to remember the ones that never do. The nature you were ready to explore, the sea you wish to dive in, the hills you are about to trek, or even the mountain you will dare to climb. For today, just as you, Azores is taking a break so we can finally be together again tomorrow. Muito bem, super, hiper, mega intenso ver estas imagens sem podermos estar ou sem podermos ir a nenhum destes sítios neste momento. Acho que ainda nos faz desejar mais.
Bom, passo então a palavra a Henrique Henriques, que vai moderar este painel, e agradeço a presença de todos. Até já. Obrigado, Catarina. Obrigado por passares a palavra. Em primeiro lugar, bem-vindos aos nossos oradores, Nuno Val, Luís Botelho. Já andámos a passear pela maionese, brincando, não é? Na área do F&B, na primeira sessão. Passámos pelas companhias de aviação, passámos pela animação turística, pelo transporte. Semana passada com o Gavin Eccles e o Mauro Senga. Na primeira sessão com o Luís Neto e o Luís Madeira. Ontem passaste muito bem parte da higienização, foi um toque muito interessante que eu consegui depois acompanhar à noite, não pude estar durante o dia. E hoje vamos viajar virtualmente, já viajámos nestes 2 fantásticos vídeos que apresentaste até às nossas fabulosas ilhas, Madeira e Açores. Nuno Val, Luís Botelho, obrigado por terem acedido ao nosso convite e por fazerem parte de mais estas nossas conversas ou este nosso laboratório que nós criámos aqui para debater um bocadinho esta nova realidade que o vírus Covid-19, SARS-CoV-2, coronavírus, sei lá, já tem tantos nomes, que às tantas já não sei se é só um, se são vários, e qual é que é realmente o nome científico que decidiram atribuir. O facto que é um vírus que mudou a nossa vida e particularmente mudou a atividade turística, sendo que mudou toda a atividade económica, mas particularmente o turismo, devido ao confinamento, devido às regras de distanciamento social impostas e ao estado de emergência, algo que nós nunca tínhamos assistido na nossa geração e se calhar em algumas gerações anteriores. Em primeiro lugar, bem-vindos, aqui eu a partir do Alentejo, da bela Vila do Gavião, mais propriamente à aldeia do Cadafaz. Não é um cenário, é mesmo real, provavelmente poderão ouvir aí uns passarinhos, é normal, também fazem parte aqui do enquadramento paisagístico. É este um bocadinho daquilo que nós temos de Portugal, tal como aqui no Alentejo, no continente, no norte, no sul e também na Madeira, nos Açores, nas nossas ilhas fantásticas que têm paisagens deslumbrantes. Temos um turismo muito vocacionado para o relax, para o contacto com a natureza. Também temos o turismo das cidades, o turismo mais massificado, mas a maior parte do território ainda é um território de baixa densidade populacional, onde o turismo ainda se faz com alguma qualidade. Não é que eu esteja a dizer que o turismo massificado não tem qualidade, mas eu penso que apreciar e desfrutar desta natureza, do contacto com esta realidade, das populações, da gastronomia e também um bocadinho daquilo que há muitos anos já se fala do slow travel, viajar com calma, aproveitar e conseguir retirar o máximo partido dos destinos que visitamos. Portanto, fazendo este enquadramento e não perdendo muito com outro tipo de enquadramento que todos nós já conhecemos, estamos confinados, distanciamento social, redução abrupta de um dia para o outro da atividade económica, paragem completa de tudo aquilo que nós conhecíamos como a sociedade a funcionar no seu normal. A pergunta que eu faço para começar é como é que está a ser o impacto, porque há coisas que nós já conseguimos quantificar, já temos um mês e qualquer coisa desta situação, portanto já temos estatística que nos permita quantificar pelo menos os impactos negativos, a recuperação, a retoma e como é que tudo isto vai ser ultrapassado. Lá está, são os nossos ensaios, portanto é o nosso laboratório a funcionar, não fazemos futurologia. E eu hoje até aproveitei para trazer uma camisola que tem uma frase que para mim diz tudo neste momento, que é "Now is all we have", ou seja, neste momento é hoje, o momento agora, o dia de hoje, estamos a viver de certa forma assim, é tudo aquilo que nós temos, porque tudo o que passa daqui para a frente será ainda uma incógnita para nós todos. Portanto, tínhamos acordado aqui começar pela Madeira, uma vez que os Açores estão em maioria que é de Açores, a letra A por alfabeto é dos Açores, portanto vamos começar pela Madeira, independentemente disto ter sido uma pequena brincadeira entre nós. Nuno Val,
gostava de ouvir a sua opinião. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer à TH2 e à Catarina Varão pelo convite para estar aqui hoje. Agradecer ao Henrique e saudar o meu colega Luís Botelho, que está aqui a participar comigo. Respondendo à questão, a frase que me vem à cabeça mais quando me fazem essa pergunta é: eu só sei que nada sei. E basicamente, nesta altura, o que nós temos de certo é incerteza. E dessa forma está, no fundo, a nos obrigar a viver em incerteza e a planear em incerteza e a fazer estratégias em ambiente de incerteza e a operar em ambiente de incerteza, e essa é a única certeza que nós temos neste momento. E o impacto, é claro que no turismo é dramático, porque o turismo está fechado neste momento. As perspectivas para a reabertura estão envoltas em grande incerteza e, portanto, porque uma das grandes preocupações, efetivamente, é controlar a pandemia no local e na região e na Madeira, e nesse sentido a Madeira foi muito feliz em ter antecipado medidas bastante restritivas desde o início, ainda mesmo antes do vírus ter chegado à própria ilha, ter implementado medidas muito restritivas que permitiram conter o vírus, mas não chega a conter o vírus nas nossas regiões. É necessário também que nos mercados emissores a pandemia também esteja contida, porque senão vamos contaminar a região, vamos contaminar as populações e vamos ter um local e um destino que não é seguro. E, portanto, não é tão simples quanto controlarmos a situação no nosso destino. É necessário também que nos mercados emissores a situação esteja minimamente controlada e que hajam procedimentos também no percurso, desde o local de origem até ao destino, relativamente a questões de segurança. E, portanto, é isso tudo que está a ser discutido, e tudo isso que está a ser posto em prática atualmente. Mas neste momento temos um turismo que está fechado, um impacto no turismo, na economia total da região, que se espera que até ao final do ano atinjam os 1.000 milhões de euros em termos de impacto económico global, sendo representando o turismo na Ilha da Madeira, na região da Madeira, 25% do PIB da região. Estamos a ver que estamos a falar de um volume muito, muito, muito expressivo. Nuno, obrigado por esse enquadramento. Luís Botelho e os Açores. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É com todo o gosto que estou aqui a participar convosco nesta conversa mais ou menos informal. O enquadramento ao nível dos Açores não é diferente da Madeira. Como referiu, pode-se transpor quase na perfeição para os Açores. Neste momento o impacto ao nível do turismo é grande. Neste momento, diria, cerca de mais de 95% das empresas não emitem uma fatura desde março, que fica complicado. Fica complicado para muitas das empresas se aguentarem sobre uma situação deste género. Não sei se me estão a ouvir, estou aqui com indicação que a conexão está um bocado instável. Estamos a ouvir perfeitamente. Henrique? Sim, Luís. Sim, perfeitamente. Ok. Obrigado. E temos que fazer alguma coisa. Obviamente que, tal como o Nuno referiu, a situação, para darmos aqui a volta a esta situação, é preciso que os mercados haja também uma contenção ao nível do vírus. No nosso entendimento aqui nos Açores, e penso que estou quase certo na Madeira também, a implementação das medidas sanitárias vão estar na ordem do dia antes sequer de pensar em abrir as portas aos mercados. Obrigado, Luís, pela esta introdução. Óbvio que é uma situação complicada. As ilhas
e as regiões autónomas numa situação difícil, o continente também, portanto estamos aqui todos um bocadinho nesta expectativa. A minha pergunta neste momento vai ser, ou seja, se calhar vamos começar aqui pelas partes mais difíceis e mais complicadas, e depois vamos ver o que é que fazemos para a retoma e quais são as ideias que todos temos para esta nova retoma e para os próximos tempos que aí vêm. A minha pergunta é, sendo os Açores e a Madeira duas regiões insulares, a dependência do transporte aéreo é quase 100%, o encerramento dos aeroportos, o cancelamento dos voos, esta retração e esta paragem completa relativamente à aviação, a minha pergunta é, bom, ok, não chegam os turistas, não podem chegar, não há transporte, como é que vem, quais serão as políticas numa primeira fase que acham, e eventualmente já terão falado com companhias de aviação, com algumas entidades regionais e mesmo nacionais relativamente a uma preparação para essa retoma, para essa reabertura dos voos, e com isso iniciar alguma retoma do ponto de vista económico e turístico, mas qual é que é, do ponto de vista da Madeira e dos Açores, aquilo que poderão ser políticas do ponto de vista de segurança sanitária que podem ser tomadas numa primeira fase para dar início um bocadinho à retoma. Existem políticas que possam estar relacionadas com o controle dos passageiros. Neste momento eu sei que a Madeira, e penso que os Açores também, os poucos voos que há e as poucas ligações que há obrigam os passageiros a fazer uma quarentena quando chegam às ilhas, para controle do vírus, e corretamente, não é? Mas numa primeira fase, quando começarmos com esta nova, com o novo tráfego, com o tráfego aéreo novamente a funcionar, como é que vem que se possa controlar esse não disparar do surto, digamos assim, e futuras contaminações? Nuno, Luís, não sei qual dos dois é que quer. Eu posso dizer, basicamente, neste momento estão muitas entidades a trabalhar exatamente nesse sentido, porque uma das grandes preocupações do setor do turismo é garantir a segurança para as pessoas. As pessoas precisam sentir a segurança que quando fazem uma viagem, essa viagem é segura, e precisam de sentir a segurança quando chegam a um destino, esse destino é seguro. E, portanto, não há dúvida que isto é uma preocupação transversal a todas as entidades presentes na cadeia do turismo. E, portanto, os aeroportos estão a trabalhar, as instituições internacionais que supervisionam os aeroportos estão a trabalhar, nós estamos a trabalhar pelo nosso lado. Neste momento, inclusive, temos um documento do Manual de Boas Práticas em discussão pública junto do setor na Madeira e, portanto, vai sair muito brevemente uma versão final desse Manual de Boas Práticas que vamos depois difundir junto de todo o setor. Para além disso, estamos a iniciar um processo de certificação internacional em termos de controle de riscos biológicos e, portanto, seja Covid ou sejam outro tipo de pandemias e outro tipo de vírus e outro tipo de ameaças biológicas, vamos estar a fazer uma certificação a nível internacional para garantir que temos toda a cadeia do turismo certificado e, portanto, neste momento todas as entidades estão a trabalhar no sentido de garantirem essa segurança, desde companhias aéreas, aeroportos e todas as entidades que estão envolvidas no turismo, e eu penso que o próximo mês vai ser um mês em que se vão conhecer muitas dessas ações que cada uma das entidades estão a preparar e para divulgar no mercado. Poderemos considerar a redução do número de lugares ocupados nos aviões como uma dessas realidades, por exemplo, ou seja, baixar o load factor dos aviões, das companhias? Eu não posso falar pelas companhias, porque isso basicamente afeta a operação das companhias, mas é muito complicado, não é tão simples a redução, e não estou a falar em termos de load factor só em termos da rentabilidade da operação, estou mesmo a falar em termos de operacionalização de algo do género. Depois
criam-se regras por exemplo, de assentos vazios, mas depois o que é que se faz com uma família? Separa-se a família. E depois como é que se faz essa separação? Se calhar faz a separação de que filas? Em alguns sítios se calhar há uma grande distância, mas noutros sítios depois acaba por não haver uma grande distância. Mesmo ao nível da operacionalização dessa regra é muito complicado e não me parece, mas isto é a minha opinião pessoal, não sei exatamente o que é que cada uma das companhias vão fazer, mas não me parece que este vá ser o caminho. Acho que o caminho vai ser muito mais de controlo à entrada do que propriamente uma grande preocupação em ter grandes espaços vazios num avião. Porque em destinos insulares como a Madeira e os Açores, a redução de lugares também nos aviões cria um impacto na companhia aérea e na rentabilidade do voo, mas também cria um impacto na procura do próprio destino, uma vez que se o avião, em vez de trazer 180 pessoas, só trouxer 90, também o impacto no destino vai se sentir, claro. Mas não é tanto por aí, pois pode... Sim, Luís, dou-lhe já a palavra. Nuno, só para concluir. Estava a dizer, não é tanto por aí, porque os aviões poderiam vir mais vazios e haver mais rotas, e haver uma maior frequência e, portanto, isso seria compensado. É mesmo ao nível da dificuldade de operacionalização de uma solução desse género. Ok. Luís. Henrique, só para acrescentar aquilo que não estava a falar e corretamente, se formos a pensar o distanciamento dentro das aeronaves, não sei se até que ponto é que fará muito sentido. Obviamente são as companhias que têm esse assunto entre mãos e nós não podemos estar a falar e a decidir nada sobre esse assunto, mas ter as pessoas afastadas, 2 lugares, quando estão todos confinados dentro de uma aeronave, onde estão a respirar o mesmo ar durante 2 ou 2 horas, não é? Acaba por não fazer muito sentido a questão do distanciamento dentro da aeronave. Faz sentido, sim, começar o controle, como eu estava a dizer, à entrada do próprio aeroporto, não é? Mas a discussão que eu tenho assistido relativamente aqui à questão da higienização tem a ver um bocadinho aí desse controle à entrada, e discute-se também na hotelaria e no alojamento, que é, bom, ok, eu posso medir a temperatura do meu cliente, isso não quer dizer nada se ele for assintomático, não é? Porque temos aqui esta questão que eu acho que é a mais pertinente, tem a ver com os assintomáticos, ou seja, pessoas que têm o vírus e não têm sintomas, portanto não sabem que o têm, e mesmo as próprias organizações mundiais já dizem que provavelmente a quantidade de infectados será muito superior àquela que está contabilizada, uma vez que só são considerados os que fazem testes, portanto podemos ter aqui este crescimento numa primeira fase talvez das contaminações. Também podemos colocar essa questão em cima da mesa, não é? Temos a questão da temperatura, há os testes que, por exemplo, a própria Emirates já comunicou que fez num voo entre o Dubai e a Turquia, uns testes rápidos que fizeram ao check-in, há essa possibilidade também. Como não diz, as entidades competentes estão a trabalhar no sentido de arranjar uma solução para garantir o mínimo de... Garantir não, assegurar que haja um mínimo de risco de contaminação. Do nosso lado, do lado das regiões, aquilo que nós estamos a fazer é o que estamos a fazer neste momento, é ter um manual de boas práticas para dentro das nossas empresas e cumpri-lo rigorosamente, porque vai ser fundamental. Não vai ser garantia de nada, nunca conseguimos garantir às pessoas que nada lhes vai acontecer. Isto estarmos a fazer isso seria estar a dar tiros nos pés, mas temos que fazer alguma coisa e temos que saber viver com isso. Temos que saber viver com esta situação, porque não vai ser num 2, 3 meses que vamos nos ver livres disto. Luís e Nuno, neste momento, com a pouca quantidade de voos que estão a ser operados para os vossos destinos, quais são as práticas que estão neste momento em vigor à chegada dos aeroportos?
Neste momento, tal, nos Açores e tal como na Madeira, os passageiros que chegam são dirigidos para uma unidade hoteleira onde ficam de quarentena durante 14 dias. Portanto, Exato. não é feito nenhum teste à chegada, não é medida a temperatura corporal, automaticamente... É medida a temperatura, mas como estavas a dizer, Henrique, vale o que vale, não é? Mas não são feitos testes, ou seja, podíamos fazer logo ali um despiste à chegada dos passageiros do aeroporto, fazendo um teste, que poderá ter, pelo que eu percebo dos testes que são feitos, há uns rápidos, mas há os outros que podem demorar até 72 horas, que serão os mais fiáveis, mas poderíamos confinar essas pessoas a 72 horas ou mais nos hotéis que estão alinhados para essa quarentena e testarmos as pessoas e se calhar não teríamos grande necessidade de os confinar em quarentena 14 dias. Pergunto eu. Nunca foi considerada a possibilidade de se testar, uma vez que a quantidade de voos é muito menor? Eu não tenho informação credível, direta, para responder concretamente a essa questão, Henrique. Para ser completamente honesto, não tenho. Sim, porque eu sei que a Madeira e os Açores estão a enviar os passageiros para quarentena. Pronto, os 14 dias para verificarem se efetivamente não têm sintomas. Mas colocando aqui esta questão dos testes em cima, eu penso que poderia ser uma eventual solução, ou como os sintomas só se, do ponto de vista já sanitário, só se tem um período de incubação até 14 dias, poderíamos fazer um teste ao fim de 72 horas dar negativo e a pessoa ao fim de 7 dias ter os sintomas e dar positivo. Claro, aqui a parte sanitária e da medicina também temos que a colocar em cima da mesa, porque nós somos de turismo, ainda não dominamos muito essa parte, embora acho que estamos todos a ficar um bocadinho mais especialistas também nisso. Muito claro bem. Sim, Henrique, só referir uma coisa aqui. Mais do que aquilo que efetivamente está a acontecer neste momento ao nível do controle dos passageiros, dos pouquíssimos passageiros que vão chegando às regiões, importa é começarmos a pensar no que será daqui para a frente, não é? Eu acho que será importante no futuro, sejam quais forem as medidas que serão implementadas e exigidas até por força das diretrizes das entidades europeias competentes, mas obviamente no meu pensamento, qualquer turista que venha aos Açores passar férias, antes de sair, deverá haver um controle, uma despistagem, um teste, para saber se aquele turista, aquele viajante está contaminado ou não. Infectado ou não. Limite, não é? Claro, porque se tiver, já não pode entrar no avião e temos que tomar conta dele e tratá-lo, como é evidente. Nuno, acrescentar alguma coisa? Sim, basicamente só para dizer é que as regras estão a ser seguidas, são as regras das entidades de saúde, da Direção-Geral de Saúde e, portanto, as recomendações são para os testes serem feitos a quem apresenta sintomas e não para quem não apresenta sintomas. O que está a acontecer na Madeira é, temos um máximo de 100 pessoas a chegar por semana à Madeira, é essa a restrição. Quem chega à Madeira tem um período de quarentena obrigatório numa das 5 unidades hoteleiras na região, e se quer seja estrangeiro ou visitante, quer seja residente, portanto mesmo os residentes terão que ficar nesse período de quarentena durante 14 dias. São medidas realmente sérias, mas que têm impedido que os números tenham alastrado na região e neste momento não temos felizmente a lamentar nenhuma morte e exatamente porque as medidas têm sido bastante restritivas desde o início. Agora, em termos das soluções, há muita discussão relativamente às soluções em termos de análise, em termos de controle na origem. Fala-se exatamente na possibilidade de fazer testes rápidos, os tais testes de 10 minutos.
mas que depois têm necessariamente consequências ao nível da operação dos aeroportos, porque implica que as pessoas vão ter que chegar mais cedo, que as pessoas vão ter que ter determinada distância, e portanto tem que se fazer as coisas com determinadas regras. Isso vai aumentar muito o tempo de espera para se apanhar um voo. Fala-se de outro tipo de soluções também, como um passaporte de saúde eletrónico, onde nesse passaporte tem o historial de todos os testes que já fez recentemente e do resultado desses testes. E portanto neste momento há muitas soluções em discussão, e portanto alguma delas há de vingar, e de futuro eu acho que o próximo mês vai ser essencial para percebermos exatamente como é que vai evoluir. Muito bem, para fecharmos esta temática, em resumo, a operacionaliza-se... Sim, Luís. Só para concluir, peço desculpa, eu só queria transmitir esta pequena mensagem. As pessoas podem ter a certeza que, seja nos Açores, seja na Madeira, em qualquer parte, não haverá um levantamento das restrições ao nível dos transportes aéreos, enquanto não houver medidas concretas e claras que possam assegurar o máximo de confiança às pessoas para entrarem dentro de um aeroporto e num avião. Okay. Muito bem, Nuno e Luís, obrigado por esta vossa reflexão relativamente a esta questão, e como eu dizia, para encerrarmos, a operacionalização das medidas sanitárias nas companhias de aviação e nos aeroportos ainda não está como algo que seja fácil de implementar, e provavelmente ainda tenha um consenso global entre as entidades que gerem os aeroportos, as companhias aéreas e eventualmente até as próprias entidades que gerem a parte sanitária e da saúde, como a Direção-Geral de Saúde em Portugal. Uma questão aqui um bocadinho no entremeio, que não tem a ver com turismo, mas também tem a ver com turismo, não tem a ver com companhias aéreas nem destinos, mas também tem, que é as regiões insulares têm uma característica um bocadinho diferente das regiões do continente, e particularmente também do continente, porque tem uma dimensão em termos populacionais um bocadinho diferente. Numa primeira fase, sentiu-se que as populações locais, não só nas regiões autónomas, e eu sei que, pelo menos num caso que eu tive conhecimento, como foi relatado pessoalmente por um empresário do alojamento da Madeira, me disse, mas também aqui no continente. Numa primeira fase, aquilo que nós tanto desejamos e desejámos durante muitos anos, que são os turistas, para nos ajudar a recuperar da crise económica que vimos, começaram a ser vistos como o problema deste vírus. E as próprias populações começaram a ter uma atitude menos simpática para com os estrangeiros e os turistas, que era de fora, penso eu, numa primeira fase, pelo medo, pelo pânico que se começou a gerar pelas notícias, pela imprensa, etc. Também sentiram isso aí na Madeira e nos Açores, e mais do que isso, qual é que acham que poderá ser a reação das populações nesta fase de reabertura em que não há vacina, não há um antivírus? Poderemos ter aqui alguma situação, diria, desagradável por parte das populações locais, e principalmente daqueles destinos que têm unidades de alojamento e destinos mais turísticos? Não acredito que isso venha a acontecer. Se cumprindo as regras todas e garantindo que as populações precisam, tal e qual como os turistas, precisam se sentir seguros. E, portanto, se houver essas garantias de segurança das pessoas que estão a chegar, não vejo por que razão é que isso possa acontecer. Talvez o caso que esteja a relatar não teve a ver com uma reação negativa aos turistas, foi um caso muito pontual de um turista que estava impedido no seu país de origem de viajar porque estava em quarentena e viajou para a Madeira. E, portanto, o que houve foi alguma reação negativa face à irresponsabilidade, porque foi uma irresponsabilidade desta pessoa em particular,
que estava em quarentena, estava proibida de viajar e apanhou de qualquer forma o avião. Isto foi numa fase ainda muito inicial e, portanto, em que os controlos não estavam tão apertados como estão agora e, portanto, essa pessoa acabou por chegar à região. Mas não acredito que isso venha a acontecer, não acredito porque não acho que sequer esteja na nossa tradição. Nós, os portugueses, somos um povo muito acolhedor e os povos das ilhas são povos muito acolhedores, que estão habituadíssimos ao turismo e o turismo faz parte da vida de cada pessoa, tanto no continente como nas ilhas, e não me parece que isso vá ser um problema sequer, nem uma reação, muito pelo contrário. Luís. Concordo plenamente. Acho que não prevejo que isso possa acontecer, antes pelo contrário, quando for possível abrirmos as portas e recebermos os viajantes nas nossas regiões, nós estamos há tanto tempo confinados que qualquer pessoa que vejamos à frente vai ser uma alegria. Vamos abraçá-los, vamos beijá-los. Oh, finalmente pessoas, não é? Esperemos que assim seja, isso é bom. Mudando agora aqui um bocadinho a temática, passando agora para uma outra parte, ambos representam as associações de promoção turística, quer das Açores, quer da Madeira, e têm os vossos associados empresas turísticas. A pergunta que se impõe, como é lógico, é o impacto que isso está a ter nessas empresas, qual é o feedback que têm delas, qual é a capacidade de resistência que acham que essas empresas têm mediante o período de tempo que durar esta situação de confinamento, estado de emergência e fronteiras fechadas, e qual é o risco que temos de vir a assistir a muitas empresas que já não venham a abrir. Há uma nota que eu vou dar aqui entre parênteses, que me fizeram chegar já várias pessoas. Eu faço parte também da Agência de Promoção Externa do Alentejo, da direção, com o Vítor Silva, e entretanto estava em conversa com colegas empresários e já algumas notas de que a banca não está a aprovar créditos na linha de crédito Covid-19 que foi aberto para as empresas turísticas por duas razões. Uma, porque não se sente confiante ou não se sente confortável com a aprovação desses créditos, porque as empresas são fracas do ponto de vista de estrutura financeira, é normal, estamos a falar de micro, mini e pequenas empresas, e que, por outro lado, também a banca tem na sua avaliação de risco a possibilidade de a nossa indústria, turismo, alojamento, etc., a ser das que vai demorar mais tempo a recuperar e que isso pode não ser viável do ponto de vista depois do pagamento desses créditos. Portanto, a minha pergunta aqui para vocês que estão ligados às empresas que representam, como é que tem sido o feedback aí na Madeira e nos Açores, quer relativamente à capacidade de resistência e de resiliência nesta fase e também quer relativamente aos apoios que foram definidos pelo Governo da República. Não sei se a Madeira e os Açores terão linhas ou outro tipo de apoio às suas empresas locais, uma vez que são regiões autónomas, poderão tê-los, mas como é que sentem as vossas empresas neste momento? É claro que é dramático, independentemente da dimensão das empresas e da situação pré-Covid das empresas, é dramático estar meses sem faturar, para qualquer empresa, não é? E, portanto, a situação é difícil, independentemente do tipo de empresa que estejamos a falar, é sempre uma situação muito difícil, mesmo ao nível da operação, mesmo ao nível porque há os custos fixos que continuam e a faturação não existe, portanto é sempre muito dramático, seja que empresa que estejamos a falar, e não tenhamos dúvidas que esta situação é dramática para o setor. Agora, também as realidades são muito heterogéneas, depende de empresa para empresa, a sua capacidade de resistir e em termos de tempo, quanto mais incerteza e quanto mais tempo esta situação da não abertura da economia e do turismo demorar, mais difícil vai ser para as empresas, isso não há dúvida. Agora, tudo depende do tempo
Eu acho que o tempo é aqui uma variável, o tempo e a incerteza são variáveis essenciais para se perceber exatamente como é que o setor vai conseguir resistir à situação atual. Mas cada empresa é uma empresa e é uma empresa diferente e resiste de maneira diferente e tem condições para resistir de maneira diferente. Não se consegue generalizar. A única generalização que se consegue fazer aqui é que a situação é muito complicada e quanto mais tempo estivermos a economia fechada e quanto mais tempo tivermos o turismo fechado, mais dramático será para as empresas. É a única generalização que se poderá fazer aqui neste caso. Luís, e nos Açores? Sim. É igual e não há, nesse aspecto não há diferenças, seja Açores, Madeira ou qualquer região do país ou do mundo. Quanto mais tempo tivermos nesta situação de confinamento, vai agravar. Obviamente que haverá empresas que têm mais capacidade do que outras, até porque haverão empresas que uma questão de política de posicionamento de preço sempre tiveram ajustadas a um nível a um segmento mais elevado, essas provavelmente poderão ter mais alguma capacidade, serão mais capitalizadas do que outras, que sempre defenderam um posicionamento de pricing nos segmentos mais baixos, competirem pelo preço. Poderão vir a pagar agora essa fatura nesta fase do campeonato. Espero que seja, o que quer que seja que venha a acontecer neste momento, acho que podemos tirar daqui uma lição e aproveitar esta mudança, este novo paradigma que vamos viver, que seja uma lição que se tire. Pegando um bocadinho pela parte do pricing e dessa questão dos preços, que é uma questão muito, para mim, muito sensível, porque é a minha área. A vossa opinião do ponto de vista da retoma e, obviamente, laboratório, ensaio, é que podemos ter, eu costumo dizer agora, do ponto de vista do revenue management ou do ponto de vista da gestão de preço, podemos ter aqui dois caminhos a tomar. Um caminho que é as empresas vão aumentar os preços, porque com isso vão ter mais custos por questões da segurança sanitária, que é outra temática que a mim também me deixa um bocadinho preocupado, mas que já lá iremos, que é, vamos ter que aumentar o preço do alojamento, uma vez que vamos ter menos clientes e vamos ter mais custos para a segurança sanitária, que eu não acho que iremos ter, muito sinceramente, no alojamento, e mesmo nas companhias aéreas estão habituadas a voar para continentes que têm já eles vírus ativos há muitos anos, como a malária, como a zika, etc., já têm esse tipo de higiene ou de segurança sanitária nas suas normas de voo. E também na hotelaria, que me preocupa um bocadinho, e ontem na temática que foi discutida aqui com o Grupo GM e a empresa, agora falha-me o nome, mas de Catarina, ajuda-me, foi o Grupo GMI? Ecolab, exatamente. E que a temática foi muito interessante relativamente à higienização dos espaços nos hotéis. Bom, a minha experiência em hotelaria diz-me que nós sempre tivemos segurança sanitária, porque desinfetamos com lexívia, temos produtos antibactérias e de limpeza das casas de banho há muitos anos, as tocatifas e os colchões são higienizados, tudo é limpo, portanto podemos ter aqui se calhar, e como eu costumo dizer, eu posso ter o meu hotel extremamente higienizado, mas eu não tenho lá o vírus guardado e ele não nasce lá. Será transportado sempre por alguém que venha dormir ao meu hotel. E a transmissão pode ser feita pelo comportamento dessa pessoa e não propriamente por todas as medidas de higiene e segurança sanitária que eu vá impor. Como é lógico, eu poderei preocupar-me à saída dos clientes e durante a sua estadia, mas se esse comportamento do próprio cliente não estiver alinhado com essa segurança, podemos ter aqui uma situação desagradável e nós termos toda a capacidade de segurança sanitária aplicada ao milímetro e pode acontecer. Portanto, não vejo também que por aí seja um... Peço desculpa? Colaboradores também. E colaboradores também, essa é a parte que nos compete a nós, mas eu, do ponto de vista dos colaboradores, discute-se hoje como é que as unidades hoteleiras vão abrir aos seus clientes. Bom, eu vou ao supermercado,
ao hipermercado, vou às lojas que não fecharam, nomeadamente nas lojas de bricolagem, etc. E os colaboradores estão lá e os clientes vão lá e há uma regra e tem uma viseira, uns têm máscara, outros trabalham com luva, há marcações no chão para o distanciamento entre as pessoas, quando estão nas filas de espera, e a vida continua. Portanto, em termos da hotelaria, eu penso que os colaboradores irão ter também eles as regras que serão essenciais para a sua segurança pessoal. O colaborador também não quer estar em contacto com alguém infectado e depois levar essa infecção para casa. E eu penso que, do ponto de vista da hotelaria, será muito fácil a reabertura, porque nós já temos hábitos de higiene e segurança sanitária e segurança alimentar, etc., etc., que os nossos clientes estão, que nos visitam e que utilizam os hotéis, há muitos anos que já sabem que na hotelaria essa é uma prática comum, porque qualquer unidade hoteleira que não cumpra estas diretrizes de higienização dos quartos, limpeza, etc., provavelmente não terá lá grande futuro. Portanto, há aqui algumas regras que eu acho que nós já as temos desde sempre, e mesmo as companhias aéreas, como disse, com a questão dos hábitos das idas para países que têm situações ativas de alguns vírus, nomeadamente a Madeira também tem o dengue, não é? Com o mosquito, etc., em algumas situações que se possa desenvolver, e há o controle sanitário para essas partes. A questão aqui dos preços, que era o que eu queria falar, prevêem uma subida dos preços ou prevêem que com a retoma e dado numa primeira fase a redução da procura, que possa começar a existir alguma redução dos preços para a captação dos clientes, quer pela hotelaria e o alojamento, quer pela animação turística. Como é que vocês têm algum feedback das vossas empresas? Dizer, bom, vamos ter que fazer aqui promoções para ver se isto começa a mexer, ou por outro lado, não, vamos ter que reajustar os preços um bocadinho para cima, porque isto agora, para conseguirmos os mesmos resultados, vamos ter que trabalhar um bocadinho mais com menos pessoas. Eu não acho que nesta fase não vejo muita margem para haver subidas de preços, porque basicamente estamos neste momento, eu não diria a começar do zero, porque existe um património turístico nas regiões e em Portugal é muito, muito relevante, e há uma imagem que foi construída ao longo dos anos que é muito importante, mas há um retomar toda a atividade, porque particularmente no que concerne às ilhas, o retomar das operações aéreas são importantíssimos para o retomar do próprio turismo. E é natural que as pessoas neste momento estão mais receosas e estão mais receosas relativamente a viajar, sentem-se um pouco mais inseguras e, portanto, aumentar os preços não iria certamente no sentido de atrair mais as pessoas numa fase inicial. Mas também não vejo que a solução seja grandes descidas de preço. É natural que os preços sejam um pouco mais competitivos, mas não vejo que isso seja uma solução. Não é por aí. Eu acho que nós o que temos de dar é ponto 1, temos que garantir a segurança. Não será certamente a centralidade da nossa comunicação na Madeira em termos de comunicação para o nosso potencial turista, certamente a segurança não será a centralidade da nossa comunicação, mas temos que garantir como base que essa segurança existe. E o turista, quando viajar para a Madeira, tem que ter a certeza que em todo o processo vai viajar com segurança. E, portanto, eu diria que subir não, preços provavelmente mais competitivos, mas não diria que no sentido de que agora vamos ter baixos, porque acho que isso não faz o mínimo de sentido. Não faz o mínimo de sentido em termos de posicionamento, nem sequer da própria região, nem sequer da oferta que a região tem a dar para o turista. Tanto a Madeira como os Açores são destinos muito particulares, muito específicos e com grande valia a nível internacional, e essa valorização não pode ser desvalorizada com preços baixos. Luís. Concordo com o Nuno. É importante não cairmos nesta tentação de começar a competir pelo preço para começar a ter clientes nos nossos hotéis. Acho que é importante as pessoas terem noção de que vamos estar perante um novo paradigma no turismo.
vai haver menos gente a viajar e as poucas pessoas que vão viajar são pessoas que têm algum poder económico, por força daquilo que vai acontecer já está a acontecer na nossa economia, que vai continuar a agravar, vai começar a aumentar o nível de desemprego a nível mundial. Por isso vamos ter menos pessoas a viajar, é o meu entendimento, vamos ter menos pessoas a viajar, mas com algum poder económico. Por isso, o fator de decisão dessas pessoas para o destino que escolhem não estará na base do preço, mas sim na reputação dos destinos, pela preocupação de segurança sanitária, que vai estar no topo da decisão. Obviamente depois vão querer destinos com pouco aglomerado de pessoas. Eu entendo que grandes cidades, grandes atrações turísticas vão sofrer imenso na pele com este novo paradigma. Os Açores em particular acho que estão extremamente bem posicionados nesse sentido. Estamos a falar de uma região que tem uma densidade populacional, só para terem uma noção, de 100 habitantes por quilómetro quadrado. Segurança não falta. Pois. E eu acho que é importante não entrar nessa política de preço, porque não é o fator de decisão do viajante, não é o preço, não será o preço. Mas também não podemos começar a aumentar os preços de uma forma parva, só porque sim, para compensar a falta de clientes que estão no hotel. Não, temos que ter um preço justo. Mais nada, um preço justo. E partindo desse pressuposto, acho que podemos ter todas as condições. Eu coloco esta questão dos preços porque até agora, não é? Até ao dia 10 de março, sensivelmente, nós tínhamos um turismo em Portugal, Madeira, Açores, com um volume de recordes absolutos, portanto, podemos dizer massas, não é? E que se iriam dividindo pelas diversas tipologias de alojamentos, de locais, de lugares das próprias companhias aéreas, com as low cost de um lado e as companhias de bandeira do outro, em que o cliente sim havia essa seleção por via do preço, do tipo de serviço, da classificação das unidades hoteleiras, da sua própria localização, etc. Baixando a procura, estamos a falar que a oferta que existe neste momento, e eu ontem estava a fazer uma comparação em termos do número de empresas que estavam com o código de atividade 55 através dos dados do setor do Banco de Portugal. Em 2008 nós tínhamos 5.700 empresas, em 2018 tínhamos 10.000 e qualquer coisa. Portanto, aqui dá para perceber, ou seja, no pós-crise do subprime em 2008, aquele impacto que nós sofremos ali em 2011, 2012, que nos trouxe a Troika, mas também por outro lado trouxe-nos uma retoma do turismo fantástica que estávamos a assistir nestes últimos anos. E é por aqui que eu pego um bocadinho, ou seja, menos clientes. Tínhamos o cliente que estava subdividido pelas diversas ofertas que tínhamos no mercado, desde o alojamento local ao hostel, aos hotéis de 5 estrelas de luxo, por aí fora. Tínhamos companhias aéreas que o cliente podia escolher entre viajar numa TAP, numa SATA com um determinado tipo de preço e serviço, ou viajar numa EasyJet ou numa Ryanair ou outra companhia qualquer com outro determinado tipo, para outro determinado tipo de bolsa. Neste momento vamos reduzir essa procura. A oferta continua a mesma, pelo menos aquela em termos do alojamento e da infraestrutura que está no terreno, porque as companhias de aviação podem, numa primeira fase, optar por não abrir todas as rotas e reduzir rotas para reduzir custos operacionais também. E a minha questão é um bocadinho essa, porque vai haver, obrigatoriamente, manter os preços, não vamos conseguir mantê-los de forma nenhuma, e a opção será ou por aumentar ou por diminuir, consoante a análise que seja feita pela empresa que estamos a falar, e como dizem bem, cada empresa tem a sua estrutura e tem a sua capacidade. Portanto, seria um bocadinho mais nesse sentido. Das empresas com que vocês estão ligados, e eu sei que há muitas, na Madeira e nos Açores, das empresas que estão ligados, agora a pergunta é, como é que estão a articular com elas a preparação da retoma? Ou seja,
estão a trabalhar em muita proximidade com as empresas, no caso da Madeira e dos Açores, numa estratégia de recuperação do destino, de novas atividades, de novas programações. Há esta discussão de que, ok, vamos iniciar primeiro o mercado nacional. Semana passada ouvia dizer que os espanhóis no verão podem fechar as fronteiras para obrigar os espanhóis a fazer férias em Espanha, para tentarem ajudar também a economia, o que vai criar um impacto em Portugal. Estão a trabalhar de alguma forma com alguns planos para esta retoma lenta, que creio eu que vai acontecer, com as vossas empresas já articularam ofertas específicas, programas específicos. Hoje fala-se muito, até o próprio Turismo Portugal fala muito e incentiva as redes de oferta, a articulação entre as diversas empresas, de certa forma complementando a oferta aos seus clientes, ou a preocupação com toda esta situação que é dramática e vivemos um dia de cada vez hoje, ainda não vos levou a esse momento? Não, já estamos nesse momento, já estamos num momento em que temos estado articulados com todas as entidades e, portanto, estamos em conversações constantes com todas as entidades do setor, desde companhias aéreas, operadores turísticos, agências de viagens, empresas de animação turística, hotéis. Portanto, basicamente estamos em conversações permanentes, mas neste momento a verdade é que a incerteza ainda é muita. E dado que a incerteza é muita, significa que estamos sempre a fazer estratégias e a rever essas estratégias, porque basicamente o que esta situação atual implica é que temos que viver em incerteza. Em incerteza temos que estar a monitorizar todos os mercados, o mercado português e os mercados internacionais, e a ajustar a nossa ação dependente da velocidade da retoma desses mercados. O que estamos a fazer é, ponto 1, estamos a capacitar internamente com conteúdos e com ações para que quando vier a retoma termos tudo preparado para lançar, e estamos a monitorizar os diferentes mercados para saber exatamente até em que ponto é que podemos acionar determinado mercado. De qualquer forma, na Madeira, nós desde o início tomámos a opção de nunca deixar de comunicar. Nós, mesmo durante a crise, e agora continuamos a comunicar, ainda na segunda-feira lançámos uma nova campanha em 11 mercados na Europa e estamos a continuar a comunicar. Começámos primeiro com uma campanha para pedir às pessoas para ficarem em casa, numa atitude de responsabilidade social e responsabilidade com o próximo e de fechar portas do próprio turismo. Neste momento estamos numa segunda fase da comunicação e estamos a comunicar para quem está em confinamento e já está há muito tempo em confinamento e que precisa de alguma palavra de alento, e estamos a comunicar ao turista que está em casa confinado para que não deixe de sonhar e continue a sonhar. E vamos estar agora até ao final de maio a dar-lhe a oportunidade de continuar a sonhar com a Madeira através de 20 experiências diferentes que pode fazer na Madeira. É outra forma de conhecer a Madeira através das plataformas digitais. E portanto estamos a manter a Madeira top of mind dos nossos turistas e portanto estamos a continuar a comunicar. Estamos também muito alinhados com cada um dos parceiros na cadeia turística para que assim que a retoma avance nos diferentes mercados possamos comunicar de uma forma mais art selling, que neste momento não estamos minimamente a art selling, não estamos minimamente a convidar para nos visitarem, estamos basicamente a criar empatia e a forçar a empatia com quem está do lado de lá confinado, mas estamos preparados para acionar as campanhas e a promoção no momento da retoma. Agora, não há dúvida que este ano vai ser um grande ano para Portugal e, portanto, o mercado português vai ser muito importante para a Madeira, já o era no passado. O mercado português representa 21% dos hóspedes na Madeira, portanto, é o mercado número 1 em termos de hóspedes na Madeira e o ano passado cresceu acima dos 9%. E, portanto, é um mercado prioritário que este ano, dadas as vicissitudes, ainda vai ser mais reforçado do que o que estava planeado. Isto não quer dizer
que nós tínhamos planos para promover rapidamente também os mercados internacionais. Agora vamos-lo fazer à medida que esses mercados retomem. Há uns mercados que parecem estar muito mais atrasados do que outros e aí vamos ter que postecipar as nossas ações. Este ano era um ano de grande diversificação, íamos apostar muito nos mercados dos Estados Unidos e do Canadá. Neste momento e nesta fase não nos faz sentido fazer essa grande abordagem para já e, portanto, vamos ter que adiar um pouco essa grande aposta nestes dois mercados e no mercado do Brasil e a mesma coisa. Será certamente um ano, sobretudo, de mercados europeus, mas com a incerteza toda que existe, vamos ter que viver cada um dia a dia e cada dia ir monitorizando os mercados e ir ajustando a nossa estratégia. O que temos de garantir é que estarmos preparados, qualquer que seja o cenário com que nos vamos defrontar, estarmos preparados para lidar com ele. Obrigado, Nuno. Luís, e os Açores? Os Açores é, de certa forma, o mesmo mote. Estamos-nos a preparar, obviamente. Continuamos a comunicar Açores sem poder fazer um call to action, não podemos entrar a comunicar para vender. Nós sabemos que os Açores estão extremamente bem posicionados no mercado para aquilo que aí vem, aquilo que são as expectativas dos viajantes. Acho que até puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, acho que os Açores saem numa posição de vantagem às restantes regiões. É os Açores e o Alentejo. Muito bom. Sim, o mercado nacional para nós é extremamente importante, representa 50% da nossa atividade. Tem um peso bastante elevado. Tenho algumas dúvidas quanto ao timing da abertura dos mercados externos. Obviamente vai começar pelo mercado europeu, especialmente no norte da Europa, Escandinávia, Alemanha, vão ser no momento os primeiros mercados a estarem em condições de serem trabalhados. Mas obviamente, é como o Nuno diz, temos que monitorizar e adaptar toda uma estratégia de acordo com os dados que nos vão sendo transmitidos diariamente. Não há nenhuma fórmula que quer eu, quer o Nuno, que possamos ter, que seja um logaritmo que dê certo. E não é nada matemático, é dia a dia, não há outra hipótese. Luís, eu vou deixar aqui um repto que eu, numa das nossas reuniões da agência de promoção aqui do Alentejo, eu tinha proposto e colocado em cima da mesa que, como vocês sabem, o Turismo Portugal agora tem aqueles PPMs, não é, que podem ser complementares aos PCDs, e uma lançada em cima da mesa era o Alentejo, os Açores juntarem-se para um PPM conjunto, devido às suas características, território de baixa densidade, natural, etc, etc. Portanto, podemos ter aqui uma oportunidade para nos articularmos agora as duas regiões, uma vez que estamos no topo das preferências e começar a trabalhar um bocadinho isso lá fora depois, quando houver aviões e quando houver muita gente. Portanto, pode ser aqui uma solução interessante para as duas regiões. Muito bem, agradeço aos dois. Deixem-me responder à provocação, mas 2 terços... Não é provocação, não é provocação. Podemos ir para a zona norte da Madeira também. 2 terços da região é protegida na Madeira e, portanto, nós também estamos bem encaminhados em termos da percepção até dos viajantes. É um dos destinos também que está no top of mind dos turistas. Portanto, isto para dizer e respondendo aqui à provocação também que me fizeram. Não é provocação nenhuma, eu vou dizer, eu gosto imenso da Madeira. Aliás, eu vou aproveitar agora nesta fase final para cumprimentar todos os madeirenses ligados à indústria hoteleira que eu conheço, porque já fui várias vezes dar formação à Madeira e conheço, tenho muitos amigos hoteleiros aí na Madeira e cumprimentá-los. Nos Açores, em aspas, a toda a gente fantástica das ilhas que me acolhem sempre que eu lá vou, com o calor português, que é de Portugal, mas com uma particularidade
diferente porque são insulares e que eu gosto muito, e um abraço meu aqui do Alentejo para eles todos, desejando que o futuro seja o mais risonho possível para todos, e utilizando a hashtag vamos ficar bem, provavelmente não todos, porque acho que vai ser difícil, mas vamos ficar bem, de alguma forma iremos recuperar, somos fortes e grandes, como eu costumo dizer. Para concluir, gostava, e depois vou passar a palavra à Catarina, que deve ter algumas questões que foram feitas por quem nos assiste, mas gostava que dessem uma nota final aqui, na vossa perspectiva, agora de uma questão de futura, portanto, façam o vosso ensaio do ponto de vista daquilo que pessoalmente, e provavelmente eu aqui retiraria a vossa função, diretores executivos das associações, pessoalmente uma nota positiva no futuro e aquilo a forma como vocês encaram os próximos tempos. Ok, muito bem. Nota, eu acho que o próximo mês vai ser um mês muito importante. Vai ser um mês em que vamos começar a perceber rapidamente como é que esta situação vai evoluir. Mas puxando aqui pelas notas positivas, eu diria que há muitas, apesar desta crise ser tão grave em tantos aspectos, há outros aspectos em que trouxe coisas positivas. Olha, é o exemplo desta sessão que estamos aqui a ter à distância, em sítios completamente diferentes, e que estamos aqui a falar, e que isto passou a ser a norma do dia, e que cada um de nós, à nossa maneira, nos adaptámos de um minuto para o outro e passámos a trabalhar virtualmente, independentemente do local do mundo e com quem tínhamos que conversar. Isto foi um aspecto muito positivo que eu vejo também nesta situação, e o facto de criar um impulso de inovação, não só no turismo, mas em muitos setores de atividade. E eu acho que isso vai haver nos próximos tempos, de inovação, que estes tempos vão trazer. Isto para deixar aqui uma nota positiva relativamente aqui a toda esta situação, e eu acho que no final vamos ressurgir, vai ser um ressurgimento lento, mas vamos ressurgir mais fortes e provavelmente mais eficazes, e atrevo-me a dizer que, enquanto destino turístico, e Portugal no seu todo, e particularmente as ilhas em particular, vão sair reforçadas em termos de posicionamento dos consumidores, e vão ser, sem dúvida, locais privilegiados em termos de destinos turísticos. Não tenho dúvidas relativamente a isso. Estamos aqui com algumas dificuldades técnicas, aparentemente. Deixamos de ouvir o Henrique, deixem-me ver se aqui o encontro para retomar, o Henrique e o Luís, que é grave. Ai, desculpa, Henrique, estamos-te a ouvir? Estás-me a ligar e eu estou-me a desligar, calma, sim. Ai, desculpa. E o Luís? O Luís é que deixamos de ouvir, de todo. Pois, o Luís eu não consigo ver aqui. Pois, entretanto, sim. Parece que perdemos o Luís. Nuno, Henrique, não sei se tens alguma questão mais a colocar ou aqui há. Não, eu tinha pedido esta última nota ao Luís e o Luís está a dizer que está com problemas, provavelmente, da rede. Okay. Não, eu estava a pedir notas finais ao Nuno e ao Luís, o Nuno concluiu, entretanto o Luís está-se a ligar, voltar a ligar. Se ele conclui. Se quiseres aproveitar, entretanto, este tempo, este compasso de espera, temos questões aí, se calhar o Nuno pode temos aqui algumas questões, sim, que mais não seja também alguns comentários do pessoal. A Margarida Sousa pergunta se haverá possibilidade do país abrir fronteiras internamente, não é? Claro que estas questões não são geridas pelas entidades que promovem o turismo, não é? Mas obviamente que vocês têm sempre um peso aí na matéria, não é? Haverá por parte das entidades de promoção turística algum peso, alguma agilidade
no sentido de se abrir fronteiras só internamente? As pessoas estão aqui a perguntar. Será que isso pode ser uma realidade, ou seja, permitir voos só a nível nacional, como se estivéssemos a falar só de voos domésticos, que na realidade são, apesar de ser de 1 hora e meia, 2, seria uma forma de controlar? Catarina, eu acho que neste sentido, tanto os destinos como as entidades oficiais têm as duas a mesma preocupação, a garantia da saúde pública. E apesar do facto da economia estar fechada a ser dramática para o turismo, nós temos consciência que o turismo só será saudável se a questão de saúde pública estiver controlada. E, portanto, as entidades sabem da nossa vontade e na nossa ansiedade natural em que essas portas abram, mas nós também não queremos que essas portas abram se as condições não estiverem garantidas. E, portanto, eu acho que estamos alinhados, apesar de ser dramático. Basta pensar na Madeira, em que o turismo representa 25% do PIB da Madeira, portanto, aí consegue-se ver o peso que o turismo tem na economia da Madeira. É dramático aquilo que tem sido feito, que é basicamente se colocarem medidas muito restritivas, mas isto é tudo por considerarmos que é essencial a garantia da saúde pública. Claro, e a semana passada... Um destino saudável, não há outra forma, e portanto, nesse sentido eu acho que estamos todos alinhados e acho que nesse sentido é muito positivo que o país está todo a falar a uma só voz, e isso é muito, muito positivo. E a responder com os mesmos impulsos. Aos organismos públicos, toda a gente está a falar a uma só voz, e isso é extremamente positivo, e tem sido elogiadíssimo a nível internacional. Pois temos, e isso é uma força unificadora quando nós temos uma oferta tão diferente, não é? Nós, por um lado, ilhas, por outro lado, sol e praia, montanha, não é? Apesar de sermos um país pequeno, estamos a conseguir todos essa unificação e já não era sem falta, já não era sem tempo também, não é? Aqui mais uma questão em relação, ainda o Eduardo Silva comenta das transportadoras Açores e Madeira, dentro da mesma linha de pergunta e de preocupação, não é? Ajustar a capacidade, não é? E perceber se para as ilhas há também essa realidade de apostar no turismo interno ou no turismo nacional, não é? No mercado nacional. Luís, eu creio que a nível interilhas, o Luís saiu outra vez, não? Luís, já caiu novamente. Sim. A nível interilhas, acho que há aí algumas ideias para promover o turismo interno, não é? Porque são 9 ilhas, ofertas tão diferentes. Há alguma ideia na manga? A ideia é tentar aproveitar assim que for possível também, porque mesmo entre ilhas, neste momento, nós não conseguimos circular. Estão fechadas entre elas. Dentro de cada ilha também estamos em confinamento por conselhos, mas assim que for possível não abrir ainda para o mercado interno nacional, mas pelo menos abrir as viagens entre ilhas, tentar impulsionar de certa forma o mercado interno regional, apelando também a este sentimento açoriano de estarmos todos juntos neste momento tão difícil. Obviamente, como são 9 ilhas, os Açores têm cerca de 245 mil habitantes, mais de 40%, quase 50% estão todos concentrados na ilha de São Miguel. Será muito interessante ver o impacto que terá a nível regional, especialmente para as ilhas mais pequenas, o estímulo das pessoas começarem a circular e a viajarem, a conhecerem. Muitas pessoas ainda nem sequer conhecem outras ilhas, que é um aspecto muito interessante, e está aqui uma oportunidade interessante de se poder trabalhar nesse sentido. Nuno, na Madeira, toda a gente conhece o Porto Santo ou não? Não, nem toda a gente conhece o Porto Santo. É engraçado isto, que nós quando pensamos, se nós pensarmos na nossa realidade individual, podemos estar a viver numa zona muito turística, mas se vivemos ao lado dela, nem valorizamos. Acabamos por não a ir visitar. Às vezes acontece e só o visitamos quando alguém chega ao pé de nós e
e Pede quer uma visita visitar guiada. os restaurantes. E isso acontece, eu acho que acontece em todo lado, é uma realidade comum. E, portanto, o mercado interno, e não só no mercado interilhas, mas na mesma própria ilha, é algo que nós estamos a olhar com muita atenção e que vamos certamente apostar numa fase muito inicial. Ok, muito bem. Aqui mais outra questão em relação à tática dos preços, mas acho que este tema aqui também já foi bastante explorado. Não sei, Henrique, se tens mais algum apontamento ou se podemos dar por encerrados os trabalhos deste ensaio de hoje. Henrique? Não, acho que agradecer ao Nuno e ao Luís este ensaio, acho que foi muito interessante. É uma perspectiva diferente, nós temos as perspectivas do continente, as perspectivas insulares são um bocadinho diferentes, as realidades são um bocadinho diferentes, mas foi muito, muito interessante o ensaio que fizemos aqui hoje, para termos também, ficamos com aqui mais uma ideia das possibilidades. Claro que, como nós dizemos, não fazemos futurologia aqui, provavelmente nada daquilo que foi dito hoje aqui será aquilo que vai acontecer no futuro, nem irá concretizar-se nenhuma das nossas ideias. Terminar dizendo que, na minha opinião, o fim de tudo isto será quando a vacina aparecer ou o antivírus e que nós consigamos todos voltar a ter segurança sem ter que andar preocupado com essa segurança sanitária. Até lá vamos ter que nos cuidar, vamos ter que nos proteger. E eu dou uma nota importante que eu acho que os nossos cursos no turismo estão muito preocupados com a segurança sanitária, mas eu acho que o mais importante era apostarmos muito, e aqui deixo uma nota aos organismos públicos que têm essa função, que é sensibilizando cada um de nós, cada pessoa, cada português, para estas questões, que nós vamos conseguir ultrapassar sem vacina ou sem antivírus nesta fase. Portanto, o comportamento de cada uma das pessoas vai fazer a diferença, vai fazer muita diferença, e se todos nós tivermos um comportamento responsável relativamente a isso, eu penso que nos próximos tempos poderemos voltar todos a ter a nossa vida com as limitações dessa responsabilidade de cada um de nós, e não nos preocuparmos tanto com questões que podem não ser elas próprias as questões fundamentais para se evitar os contágios. Portanto, acho que cada cidadão, cada pessoa, cada português é responsável por contribuir para isso, e acho que temos sido, muito sinceramente, e dar aqui uma nota a isso, acho que temos sido todos muito responsáveis, uns mais fundamentalistas que não saem de casa e só vão à janela, outros um bocadinho menos e mais relaxados, mas no geral acho que o povo português, mais uma vez, tem estado a dar um excelente exemplo de quando é preciso fazer alguma coisa. Estamos todos de parabéns e somos muito bons nisso. Muito obrigado, bem. Luís, mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Não sei se a Madeira e se os Açores têm alguma mensagem final para o mundo, porque aqui presentes, e tenho recebido algumas mensagens também particulares, as pessoas estão a elogiar imenso. Ai, adoro os Açores, ai, adoro a Madeira. Mal posso esperar por voltar. Eu acho que aqui acabamos por ter uma microamostra, não só na perspectiva dos profissionais, mas também vamos na beber perspectiva... uma poncha e comer um cozido às fornas. Perfeito. Alguma mensagem queiram deixar? Eu acho que uma mensagem de esperança. Eu acho que temos que ter todos esperança e temos que continuar a sonhar. E é engraçado esse comentário relativamente ao entusiasmo das pessoas, porque isso é o que nós vemos muito nas redes sociais. Sempre que há um post nas redes sociais, há uma nostalgia nos comentários que surgem espontaneamente de quem nos visita, porque basicamente a Ilha da Madeira e a região tem a sorte de ter muitos visitantes leais e que visitam regularmente a ilha e que voltam à ilha e querem voltar à ilha, e portanto têm imensas memórias dessa ilha, das ilhas, e é o que nós vemos quando publicamos um post. Há uma reação enorme que vem do mundo todo, e apostar as suas próprias experiências que tiveram na ilha e o saudosismo que têm do regresso à própria ilha da Madeira. Eu já penso só no todo o investimento que há por parte dos empresários, não é? Por parte das empresas de restauração, de turismo, e que estão todos em hold, à espera, não é? E deve ser desesperante, não é? Deve ser um desafio tentar manter esse ânimo
junto dos empresários e sem saber, sem ter certezas, não é? Sem termos certezas, mas é esta a mensagem mesmo, Nuno, é essa mensagem de esperança e que esse entusiasmo continue, porque a expectativa também faz parte da experiência da viagem, não é? Nós sonharmos, planearmos, idealizarmos e irmos vendo a informação, e parabéns pelos vídeos, parabéns pelo conteúdo que estão a disponibilizar justamente para alimentar isso, que é essencial. Muito bem. Obrigado. Luís, alguma mensagem? Perdemos o Luís. Muito bem. Deve estar mau tempo nos Açores agora. Mau tempo no canal. Muito bem. Obrigada a ambos uma vez mais. Muito obrigada pela vossa disponibilidade, pela... Conseguem ouvir? Estamos a ouvir. Sim, Luís. Sim, Luís. Boa. Já passou a nuvem. Não me queria ir embora sem me despedir de todos, agradecer o convite. A mensagem de esperança do Nuno é no ponto certo. Reforçar aqui a mensagem também do Henrique, que acho que faz todo sentido, que é apelar às pessoas para manterem a calma. Durante este momento já temos passado um bom bocado, e provavelmente ainda vamos ter que aguentar mais um pouco. Quando isto tudo passar, acho que é importante sermos todos muito conscientes de que só todos juntos é que conseguimos dar a volta a esta situação toda. Vamos precisar de todos são importantes. Temos que ser responsáveis, vamos ter que nos habituar eventualmente a novas regras em sociedade, com algum distanciamento, algumas normas. E não se esqueçam de continuar a sonhar e sonhem com as próximas férias nos Açores, que nós estamos desejosos para vos receber cá, a todos, sem exceção. Muito obrigada, mesmo. Bem Catarina, deixa-me só deixar uma nota final, porque eu estou a ver aqui os comentários. As pessoas queriam mais respostas das perguntas e nós já vamos com 2 horas de... Mas estava a dizer que nos Açores nunca chove. Eu vou parafrasear um amigo açoriano que disse uma vez: nos Açores nunca está mau tempo, Deus é que vai regar a sua horta. Portanto, sem dúvida que nos Açores nunca está mau tempo, é isso mesmo, porque é uma terra de Deus, como a Madeira e como o Coelho. São as 4 estações no mesmo dia. Nós não temos verão, os Açores são o ano inteiro. E verão, exato, verão, inverno, outono e inverno, o ano inteiro. 4 estações no mesmo dia, é verdade. Exatamente, muito bom. Muito bem. Aliás, nós podíamos ficar aqui e também tecer algumas teorias em relação a outros temas que estou a tentar sensibilizar aqui junto dos participantes, que há temas também que dizem respeito às companhias de aviação, outros que dizem respeito a quem gera os aeroportos, e nós estamos aqui a tentar levar este ensaio na perspectiva da promoção turística, na perspectiva do turismo em particular, nestes 2 destinos insulares que são os Açores e a Madeira. E claro que havia muito mais para falar, e umas coisas que fazem sentido, umas coisas dizem respeito, outras não, mas infelizmente vamos ter que dar por encerrada esta sessão, porque senão estes 2 convidados nunca mais vão querer saber da TH2 e ai de mim, não é? Ou vão dizer, oi, outra vez aquela chata. Muito bem, obrigada a todos os participantes também pelos comentários enriquecedores. Henrique, obrigada por esta energia boa. Eu te agradeço o convite para moderar estas conversas fantásticas. Muito bem. Obrigada, Luís. Catarina. Obrigado a todos. Bem-ajam. Cuidem-se, protejam-se. Adeus. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Deus